Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da Grécia, os povos que se misturaram para a formação da Grécia e um pouquinho da questão geográfica. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever para você não perder nenhum vídeo, para você curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e responde para mim aí embaixo. Qual que é o marco da cultura grega que você mais conhece ou que você tem maior facilidade de lembrar? Os primeiros vestígios humanos na região da Grécia estão datados de aproximadamente 5000 a.C. São vestígios materiais, vestígios humanos, vestígios escritos. E o território grego ele vai ser um território extremamente montanhoso, e você vai ter uma divisão muito forte em 3 pedaços. A Grécia continental, que é aquela que está localizada, anexada à Península Balcânica. Você tem a Grécia peninsular, que corresponde à Grécia, parte da Península do Peloponeso. E também você tinha a Grécia insular. A Grécia insular ela é formada pela parte das ilhas que formavam ali aquela região. Então, desde as ilhas na Ásia Menor, as ilhas do Mar Egeu, as ilhas do Mar Adriático e as ilhas do Mediterrâneo, ali próximos à Grécia. Com isso, esse território, então, ele não tinha tanta aptidão para agricultura e criação de animais, somente alguns gêneros alimentícios, como, por exemplo, uvas, oliveiras, e também os gregos, por conta do seu território ser totalmente banhado por algum mar, os gregos vão desenvolver uma navegação muito cedo e um comércio muito cedo. Então, por conta desses 2 fatores, o relevo e a grande saída marítima, os gregos vão se desenvolver como uma nação comercial ali no mar Mediterrâneo. E eles vão tecer contatos com as cidades fenícias, com as cidades na Palestina, com as cidades egípcias. Então os gregos vão ser um povo comerciante ali do mar Mediterrâneo. E os gregos vão adaptar, como a gente já falou no vídeo de cultura grega, o alfabeto fenício para um alfabeto próprio deles, para eles poderem ter o controle financeiro, a questão das cargas, preços, valores e moedas. E um dos locais que vai ter um desenvolvimento muito grande, vai ter um acúmulo de pessoas, vai ser uma das maiores ilhas ali do Mediterrâneo, a maior ilha da Grécia, que vai ser a ilha de Creta. Nessa ilha, você vai ter a cidade de Knossos, que vai ser a capital dessa civilização, que vai tecer as primeiras rotas comerciais entre as ilhas gregas. Com isso, a civilização cretense, ou a civilização minoica, também tem esse termo, vai se desenvolver. E Knossos era um palácio com 22.000 metros quadrados, ele é imenso. Segundo os relatos, as pessoas poderiam se perder ali dentro, porque era um verdadeiro labirinto, com santuários, armazéns, áreas de lazer, como para práticas esportivas, para lutas, pugilismo. Pugilismo, para quem não sabe, é um tipo de luta corporal, e também saltos sobre touros, que era outra prática esportiva que os cretenses adotavam. Knossos, então, era um palácio enorme. Knossos vai ser então considerada uma grande cidade, e ela não tinha muros. Então isso você cria algumas ideias. Ou eles não tinham algum concorrente ali por volta de 3000 a.C., ou eles exerciam uma forte influência sobre outros povos. As 2 possibilidades estão corretas. Além disso, Knossos vai ser o centro administrativo, o centro religioso e o centro econômico dessa civilização da ilha de Creta. Paralelo a isso, enquanto você tinha esse esplendor aí de Knossos e essa formação imperial grande, povos vindos da Ásia Central, denominados os povos indo-europeus, vieram em várias ondas migratórias, e eles passaram a ocupar partes do território grego. Você vai ter, por exemplo, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. E por volta de 1900 você tem o crescimento dessas vilas, dessas aldeias, para grandes cidades. Os aqueus, por exemplo,
E nesse período eles tinham 3 grandes cidades: Argos, Tirinto e Micenas. Micenas era o centro dessa cultura dos aqueus. E também era o centro ali das rotas terrestres, das rotas comerciais e também da cultura. A cidade de Micenas começou a entrar em concorrência com Knossos, e por volta de 1450 a.C. aproximadamente, a civilização minoica vai ser atacada pelos micênicos e vai ocorrer, além da questão militar, vai ter uma mistura cultural muito grande, e a mistura entre os cretenses e os micênicos vão ser a base de toda a cultura grega que a gente já falou. E uma característica que vai ser muito importante: as diferenças culturais entre esses povos e também a própria questão geográfica vão influenciar a formação de cidades-estado autônomas. Ou seja, você não vai ter um reino grego, você não vai ter um império grego. Você vai ter as cidades-estado gregas que, para eles, que eram chamadas de polis. Então, toda vez que você escutar essa palavrinha polis, lembra que é cidade-estado grega. Cada cidade, então, tinha as suas formas de governo, cada cidade tinha a sua organização política, administrativa, econômica, e elas, em determinados momentos, elas acabavam se aliando, em outros momentos elas brigavam entre si. O que tornava as cidades-estado comuns entre si era a parte cultural, que eram o idioma, a religião, a mitologia, a escrita, traços de produção material, então artesanato, pintura, escultura. Então essa mistura desses povos vão gerar aquele povo, como eles próprios se designavam, os helenos. Eles não tinham essa palavra. Gregos vai ser como os romanos posteriormente vão chamar aquelas pessoas que habitavam aquela região, e por isso vai dar o nome para o país de Grécia. As polis eram independentes e elas tinham formas de governo diferentes. As mais conhecidas e as mais famosas, e as que você tem a maior quantidade de estudos desde o século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, Atenas, Esparta, são duas famosas que a gente vai trabalhar com detalhes na sequência. Tebas, tomar cuidado para não confundir com Tebas do Egito. Corinto, Éfeso, Delos, Mileto, na Ásia Menor, entre outras inúmeras cidades que você tinha ali nessa Grécia inicial, certo? E essas cidades-estado elas vão se formar a partir da associação de famílias, certo? Aquilo que eles chamavam de genos, que era a partir de casamentos e alianças. Esses genos iam crescendo em formas mais complexas de agrupamento até se formarem as polis. Bom, quanto às formas de governo, você tinha cidades-estado que eram governadas por monarquias, ou seja, você tinha um rei que controlava aquela cidade. Tinham algumas cidades que tinham oligarquias. Oligarquia é uma palavra grega que quer dizer o quê? Poucos no poder. Então, era um grupo de pequenas pessoas que exerciam as funções políticas e que cuidavam dos assuntos da cidade. Você tinha também outras formas de governo, que eram as tiranias, onde você tinha uma pessoa que uma pessoa utilizava da sua força militar e da sua influência política, muitas vezes, para aprovar medidas populistas, para obter apoio da população e perpetuar o seu regime político. E algumas dessas cidades tinham um sistema de democracia. E vamos colocar esse democracia entre muitas aspas, porque eles tinham uma forma de democracia que era muito diferente do formato democrático como a gente pensa, se a gente fosse pensar no conceito atual. Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta, que era uma das cidades-estado que vai se formar ali no século VIII. E lembra-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.